já senti a presença do Espírito Santo de Deus. E ali eu fiquei meditando, ali no cantinho, sentado. E olhei para um lado e para o outro. E não encontrei nenhuma placa que te proíba de dar glória a Deus. Eu não encontrei nenhuma placa que proíba tu de adorar ao Senhor. Tu não veio esta tarde para olhar para o teu irmão. Tu não veio esta tarde para olhar para a tua irmã. Tu veio esta tarde para ter um encontro especial com o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, aquele que vai solucionar o teu problema esta tarde. Pode glorificar o nome santo do Senhor. Quando eu abro o livro de São Marcos, lá no capítulo de número 5, verso de número 21, eu vejo que Jesus Cristo estava voltando de mais uma viagem. Todo mundo, a qual é leitor da Bíblia, sabe que Jesus largou a sua casa, sabe que Jesus deixou mesmo a sua família para fazer a vontade de Deus. Então Jesus, com 30 anos, começa o seu ministério profundo com Deus, e ali ele abandona tudo e vai nas suas viagens. E todo mundo sabe que por onde Jesus passava havia milagre, e todo mundo sabe que por onde Jesus passava havia cura, e todo mundo sabe que aonde Jesus passava não tinha para demônio nenhum. Se a família estava destruída, Jesus ia lá e consertava. Se a família estava revoltada, Jesus ia lá e consertava. Eu creio que alguns irmãos já estão entendendo o mistério. Aleluia! Eu acredito que alguns ainda estão tentando entender. Eu falei, meus amados do Senhor, que aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Aleluia! Jesus passando aqui essa tarde. Eu vejo Glória a Jesus Deus! passando no meio de vós. Se Jesus está passando, eu vejo o milagre acontecer. Se Jesus está passando, eu vejo a cura cair. Você começa a glorificar e chamar a atenção do Senhor para a tua vida. Então Jesus, numa certa viagem, voltava agora para Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade a qual Jesus acolhe como sua casa. Cafarnaum, uma dessas cidades mais amaldiçoadas daquele tempo. Alguns de umas legiões de demônios se alejaram por aquela cidade. E eu creio que por essas dificuldades, Jesus vai no meio daquela cidade e escolhe como sua casa. Sabemos eu e você que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele podia morar no lugar que ele quisesse, porque ele é o filho do dono do ouro, porque ele é o filho do dono da prata. Mas como eu dizia ontem ainda, Jesus Cristo não veio na terra para recolher ouro. Jesus Cristo não veio na terra para guardar prata, mas ele veio sim para nos ajudar. Ele veio sim para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! Jesus descia, atravessava o mar para a sua cidade. E a Bíblia lá no verso 21 diz que Jesus, antes mesmo de descer, a multidão já o apertava. E antes mesmo dele sair do barco, a multidão já o esperava. Mas por que tudo isso, meu irmão? Se Jesus estava indo para a sua casa tentar descansar, é o que diz os estudos, mas a Bíblia diz que aonde havia Jesus, havia multidão. E aonde Jesus se encontrava, havia multidões. Ah, meu amado do Senhor, mas eu tenho visto templos por aí vazios. Eu tenho visto as igrejas, irmão, com 2 ou 3, mas também diz a Bíblia, amados do Senhor, que aonde tiver 1 ou 2 em meu nome, ali ele estaria também. Amados do Senhor, nesse momento eu consigo me deparar com Jesus Cristo tentando ir para casa e a multidão já o esperando. A Bíblia diz que então, no meio daquela multidão, aparece um certo homem chamado Jairo. Eu creio que todo mundo já ouviu falar dessa pessoa. Quem era Jairo? Jairo naquele tempo era chefe da sinagoga. Jairo naquele tempo era alguém importante para a sociedade. Hoje em dia, meu amado do Senhor, estamos vendo homem disputar com homem, irmão disputar com irmão, irmão não querer perdoar irmão, marido não querer perdoar mulher, e querem ser chamados de servo de Deus, e querem ser chamados de
Jairo, com todo o seu nome, chega aos pés do mestre e se prostra em joelhos. Jairo, naquele momento, não olha para a multidão. Jairo, naquele momento, não pensa no que iam dizer. Jairo, naquele momento, tinha certeza que a solução dos seus problemas estava na sua frente. Aleluia! Jairo, acudindo de joelho, disse: mestre, minha filha está adoentada, mestre, os médicos já não sabem mais o que fazer, e eu tenho a certeza que se o Senhor olhar para os céus e aqui falar, a minha filha ficará curada. Glória a Deus! Que você entenda que Jairo, neste momento, larga o orgulho de mão, que Jairo, neste momento, acreditou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jairo, neste momento, não quis saber para ninguém, queria saber simplesmente do seu problema. Aleluia! Jairo estava com seu sonho perto de morrer. Eu coloco sonhos porque o meu amado irmão falou de sonhos. Eu coloco sonhos porque eu e você, desde pequenininho, já temos sonhos, mas Satanás tem tentado nos roubar, Satanás tem tentado nos deter, e nesse momento o sonho de Jairo estava perto de morrer. E nesse momento, no dia de hoje, o meu sonho e o teu sonho de repente já está morto no teu pensamento, mas Jesus Cristo diz para ti essa tarde: não te preocupa, porque o teu sonho apenas dorme. Esta tarde ainda ele acorda. Assim diz Jesus para ti. Aleluia! Deus de maravilhas. Já então olha para o mestre e fala para ele. O mestre acude estas palavras. Jesus Cristo podia ficar ali e operar aquele milagre. Sabemos, eu e você, o poder de Cristo. Temos a certeza que se nesse momento pensarmos no problema a qual nos afetou ainda esta semana, e termos fé que nem teve Jairo, quando você chegar na sua casa não vai ter mais um problema. Aleluia! Quando você abrir teu portão, você vai procurar um problema, ele já vai ter batido em retirada, porque Jesus Cristo não é o homem para que minta, nem o Filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Se ele te falou, ele vai fazer. Simplesmente espere, simplesmente persevere. Não deixa que o homem te mate, não deixa que o homem te pare, porque o Senhor do Senhor te chamou essa tarde para te fazer mais que vencedor. Eu consigo compreender aqui a humildade de Cristo. Eu consigo perceber nessa mensagem que ele veio mesmo não para ter o nome dele em outdoor, não para ter o nome dele destacado. Ele veio para dar a salvação. Jesus Cristo, se quisesse multidão, ele teria ficado ali e operado milagres no meio da multidão, pois diz estudos que Jesus colocava a mão e enfermos ficavam curados. Hoje você, sendo servo do Senhor, tendo autoridade com Cristo, se colocar a mão também em enfermos, os demônios vão ter que cair. Se colocar a mão em enfermos, a cura vai ter que acontecer, pois diz a Bíblia que você veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, para caminhar como Cristo caminhou. Meu amado irmão, os problemas parecem que aumentam dia após dia, conforme eu venho me entregando a Cristo. Meu amado do Senhor, se você está se queixando, é sinal que você não está lendo a Bíblia, é sinal que você não está conversando com Cristo. Jesus Cristo passou por dificuldades nesse mundo. Jesus Cristo foi esbofeteado por os mesmos que davam glória a Deus com ele dentro dos templos. Jesus Cristo foi cuspido por o mesmo que chamava ele de Senhor. E hoje ainda acabamos nos preocupando com o que o homem pensa. Acabamos nos preocupando e até nos desviamos por conversas do homem. A Bíblia diz aqui então, meus amados, que Jesus Cristo não queria multidão,
Ele então se despede daquela multidão, pega ali os seus apóstolos e vai rumo à casa de Jairo. Vai rumo ao sonho de Jairo, a qual naquele momento estava enfermo. A Bíblia conta para mim e para você que a filha de Jairo naquele momento sofria de uma tal febre que passava de 50 graus para uma criança a qual tinha 12 anos, uma criança a qual estava aprendendo a caminhar. Mas é bem assim comigo e com você. Quando Satanás não consegue tocar em ti, quando Satanás não consegue tocar no teu marido, ele vai tocar no que tu mais ama, que é teus filhos. Ele vai tocar no teu sonho principal, que é teus filhos. Mas como assim, meu irmão? Se eu sou filho de Deus, eu te digo uma coisa. Muitas vezes Deus deixa nós passar por a prova. Eu te digo uma coisa, com toda certeza, Ele só prova aqueles que Ele aprova. Ele só prova aqueles que Ele ama. Se você está na prova, se você está na luta, dá glória a Deus, não murmura. Glorifica porque Deus é contigo. Glorifica porque Deus é contigo. Mas se parar o vento, se tudo acalmar na tua casa, tu dobra o teu joelho e pergunta: Pai, aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando contra a tua palavra? A Bíblia ensina para mim e para você que Satanás deixa livre aqueles que estão em pecado. Mas se você está na tribulação, se você está no vento, começa a glorificar, porque a vitória vem logo atrás, porque a vitória vem a caminho, assim diz o Senhor. A Bíblia diz que então Jesus Cristo vai rumo à casa de Jairo. Mas também diz a Bíblia para mim e para você que tinha muitos fiéis que aonde Cristo ia, eles iam de trás. Então eu posso me perceber, nesse exato momento, Jesus Cristo indo a caminho e a multidão o apertando, e a multidão querendo tocar no Mestre. Quantos vieram aqui essa tarde dizendo: se o Mestre não tocar em mim, eu não vou mais na casa dele. Se ele não falar comigo, eu desisto de tudo hoje e acabou. Tem um ponto final nessa história. Mas essa tarde, Jesus Cristo não vai deixar tu sair daqui igual. Essa tarde, toca nele que ele vai tocar em ti. A Bíblia diz que tem que tocar nele. Toca nele de uma certa forma, a qual chamará a atenção dele, e você será tocado para o resto da tua vida. A Bíblia diz que então Jesus Cristo vai a caminho, creio eu que ali, conversando com Jairo, consolando a Jairo, já sabendo da maravilha, já sabendo dos milagres que teriam por vir. Mas a Bíblia também me fala que no caminho da casa de Jairo havia também outras pessoas necessitadas. E agora eu me paro diante a Bíblia de uma menina a qual já estava há 12 anos por enferma. Uma menina a qual estava há 12 anos com fluxo de sangue. De repente você já viu milhares de pregadores pregando sobre essa menina, mas a revelação que Deus nos dá hoje é totalmente diferente. A Bíblia começa a me mostrar que os pais daquela menina já não tinham mais o que fazer. Também por estudos eu começo a perceber que essa doença começa com 9 anos de idade, que aquela menina começa com uma hemorragia tão forte que eu começo a me deparar com ela enfraquecendo dia após dia, com ela entristecendo dia após dia, e junto com ela o seu pai e a sua mãe, e junto com ela os problemas aumentavam na sua casa, pois naquele tempo havia uma lei que todos os doentes, todos os rejeitados pela sociedade não podiam ficar no meio deles, teriam que ser marcados e levados para um vale chamado esquecimento, um vale chamado solidão, um vale a qual os parentes abandonavam e ali esperava simplesmente a morte. Ali eles ficavam até a morte. Meus amados do Senhor, e você ainda entrou essa tarde pensando que o seu problema era difícil. Agora eu te coloco a situação do pai dessa menina que teria que pegar sua única filha
filha o seu maior sonho e levar para aquele vale e ali nunca mais viver seu sonho, e ali nunca mais viver o melhor presente a qual Deus tem nos dado, chamado filho. A Bíblia diz que uma certa vez ele conversa com sua esposa e resolvem a levá-la, a menina, para o vale, pois naquele tempo ou tu levava ou tu era morto, ou naquele tempo tu levava ou eles colocavam fogo na tua casa e terminavam com toda a sua família. Então creio eu que numa certa dificuldade para resolver, o pai e a mãe daquela menina, acreditando em algo sobrenatural, resolvem levar ela para aquele vale. Eu posso olhar para aquela porta e imaginar o pai e a mãe daquela menina com 9 anos de idade, saindo com ela da mão, de repente ali falando: minha filha, vamos te levar para um passeio, hoje nós vamos passar em família, um passeio a qual teu pai e tua mãe nunca mais vão esquecer. Eu creio que nesse exato momento o pai e a mãe daquela menina começam num conflito interno com seu coração, começam num conflito interno consigo mesmo. Quantos têm passado por isso? Quantos têm passado por essa luta? Tu mesmo de dizer que não, tu mesmo de colocar para baixo, tu mesmo de chamar de derrotado. Quando tu te olha na frente do espelho, tu acredita nas piadas de Satanás, te dizendo que tu não é um escolhido, te dizendo que tu é simplesmente mais um vento. Assim estava aquele pai e aquela mãe naquele momento. Aí você pensou que a sua dificuldade era grande, aí você pensou que você entrou aqui essa tarde ou para ficar ou para nunca mais voltar. Eu te coloco agora a pensar na situação desse pai, na situação daquela mãe, saindo com sua filha, levando o seu sonho para o vale do esquecimento. Aleluia. A Bíblia diz: eles não eram de família má, eles tinham posse, tinham dinheiro, mas isso nós convivemos, meus amados, hoje. O dinheiro pode te causar um conforto material, mas não vai te trazer felicidade. O dinheiro pode te trazer um conforto material, mas não vai te trazer nenhum bem espiritual. Sabia que o mesmo dinheiro que de repente o teu coração tem ambição de ter, vai ser o dinheiro que de repente pode te tirar da salvação, pode te levar para o inferno. De repente você sonha: eu queria pelo menos, irmão Igor, ter uma vida digna. Você já tem. Você está na casa do Pai. Aleluia. A vida mais digna que essa. A vida mais digna que essa, tu poder sair daqui com a cabeça erguida e dizer: eu sou filho de Deus. Aleluia. Como é que tu me prova isso, irmão Igor? Por cientistas foram comprovados que quando uma mulher e um homem coabitam ali, são expelidos 7.000 vidas. E ali começa uma fase de preparamento. Não é de mim, não é do teu pai, nem da tua mãe, nem de você. É de Deus. Ali Deus vai tirando. Ali Deus vai tirando. E do meio de 6.999 vidas, Ele escolhe você. Isso não é vida digna de ser vivida. 6.999 vidas deixam-se passar. E Ele chamou você. A vida melhor que essa. A Bíblia diz que então os pais vão com aquela menininha e largam ali no vale do esquecimento. Creio eu que sem deixar uma lágrima cair por fora, mas por dentro os dois despedaçados. Porque naquele momento eles não queriam passar o desespero para aquela menina, pensando ela ali que ficaria para a sua recuperação. E ali fica ela por 12 anos no esquecimento. Agora eu me coloco no lugar dessa menina, que um dia o pai e a mãe, de repente, numa tarde de domingo como essa, que podia estar adorando a Deus como eu e você temos a oportunidade essa tarde, tiveram que ir até o vale e deixar ali o seu maior sonho. Essa tarde tu não veio deixar o teu maior sonho, essa tarde tu veio resgatar o teu maior sonho. A qual o Senhor é bonito.
anos se passando. Passa um, passa dois, não vou falar nem em semana. É aquela menina esperando a volta dos pais. Ali ela já ficando mocinha. E diz a Bíblia que agora ela tem 18 anos com aquela doença. Você já pode perceber que aquela doença já fazia aniversário com ela, que aquela doença já fazia parte da vida dela. Eu começo agora a olhar com os olhos espirituais para a vida de uma moça, para a vida de uma mulher, com aquele fluxo de sangue, sem o apoio dos pais, com o esquecimento da família. Muitos de nós temos tudo hoje. E ainda temos a capacidade de dizer que ninguém nos ama. Muitos de nós temos tudo. E temos a capacidade de dizer no momento da luta que Deus nos esqueceu. Que Deus nos abandonou. Que Deus nos deixou de lado. E está olhando para o irmãozinho que está sendo mais usado. Amados do Senhor, isso significa comodismo nosso. Se Deus deixou de te usar como Ele te usava, é porque tu te acomodou. Se Jesus Cristo não está te usando como Ele te usava, dobra o teu joelho e começa a perguntar: Deus, me faz orar como eu orava de novo. Me faz cantar como eu cantava de novo. A Bíblia diz que nenhum dos dons que Ele te deu, Ele te tira. É você que esquece lá também. É você que deixa no vale do esquecimento. Quer ser usado nas mãos do Senhor? Tenha intimidade com o Pai. Comece a conversar com Ele. Passa os trabalhos a qual Jesus passou. E mostra que tu é digno. E mostra que tu é digno de receber o título de filho de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que então aquela menina ali, sem entender o porquê, sem saber o porquê, ficou ali com o seu coração de moça, pensando na rejeição. Você pode pensar nisso. Quantos já foram rejeitados pelos pais? Tem bastante. Eu também fui um. E quando eu prego essa mensagem, eu me encontro nela. Não é fácil, sabemos que não é fácil. Teu pai e tua mãe não querem nem saber de ti. Mas muitas vezes, por ignorância nossa, não vamos nos perguntar por quê. Não vamos lá pedir perdão. Nós temos essa oportunidade. Mas aquela menina não tinha. E ali ela fica por 12 anos. E numa certa feita, ela escuta que Jesus Cristo, o Nazareno, iria passar metros daquele vale. E Jesus Cristo, a qual opera milagres, a qual já tinha levantado aleijados, a qual já tinha restituído visões, a qual já tinha acordado morto, ia passar por aquele lugar. E naquele exato momento, depois de 12 anos, ela coloca no seu coração que a luz do mundo ia passar por ali, que a sua cura ia passar por ali. Ela, se fosse qualquer outro, há 12 anos já no esquecimento, não teria forças para lutar. Em primeiro, por causa da doença. Em segundo, por causa do emocional. Em terceiro, porque havia muitos ao cuidar aquele vale para que não saísse. A Bíblia diz que aqueles que ultrapassassem eram mortos. Mas naquele exato momento que ela escuta um murmurinho que o Nazareno ia passar, que ela teria a oportunidade de ser curada, a Bíblia mostra para mim e para você uma moça com fé, uma moça a qual acreditou em Jesus Cristo, uma moça a qual não tinha enxergado Jesus, mas que sentiu que Ele era cura, uma moça a qual não vemos Ele, mas podemos sentir dentro de nós a cura acontecer, e podemos sentir dia após dia os milagres caírem em nossa vida. E tem gente que ainda te diz que tu quer lá na igreja, gritando: tu é louco. Que tu quer na igreja enriquecendo o pastor, se tu nem viu Jesus, se tu nem viu Deus. Essa menina não tinha visto e acreditou. Quando ligamos o ventilador num dia de calor, você vê o vento e ele te refresca. E ele te refresca. Jesus Cristo é comparação com o vento.
Não vemos, mas podemos tocar. Não vemos, mas somos tocados. Irmão, tu está ficando louco. Como é que eu toco em Cristo? O teu coração, meu amado. Não pede com a boca, mas pede de coração. Diz: eis-me aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Um dia eu vou saber que valeu a pena eu me esforçar. Um dia eu vou saber que valeu a pena eu perseverar, passar por lutas, por humilhação. Mas eu cheguei na maior promessa, que é na glória. É na glória. Jesus Cristo não te promete carro. Jesus Cristo não te promete casa boa. Ele te promete uma vida eterna junto dele do Pai. Essa tarde eu quero que você saia daqui acreditando na maior promessa que a Bíblia te fez. Aleluia! Aí, irmão, essa tarde eu vim para profetizar que eu ia ganhar um carro. Vai. Se tu trabalhar, vai ganhar um carro. Uma casa boa, irmão. Vai. Se tu trabalhar, vai. A Bíblia diz: bendito o homem que viverá no suor dos seus trabalhos. Seria muito fácil eu e você sendo filhos de Deus, dono do ouro da prata. Vamos colocar no dia de hoje: Deus, dono da Toyota, Deus, dono da Chevrolet. Todo mundo ia querer entrar para a igreja. Entrou para a igreja, Deus te dá um presente. Eu tenho visto isso, amado. Pessoas vindo para a igreja achando que Jesus é um ladinho, que Jesus é um gênio, que é só chegar e pedir: Senhor, eu quero um carro bom, uma casa e viver em paz. E volta para casa e faz tudo errado. Chega em casa, na igreja canta, prega, ora, em casa amaldiçoa a mulher, o filho, os vizinhos, não se dá com ninguém. E quer ser chamado de homem de Deus, quer ganhar um carro do Pai. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Graças à justiça de Deus também eu digo que não é assim. Porque daí nós teríamos que fazer uma igreja do lado da outra. Todo mundo queria. Entrou para a igreja, ganhou lá um Onix, uma Hilux, porque Deus te deu. Deus dá, sabemos que Deus dá libertação, cura e salvação. Deus dá. Deus te dá condições de tu trabalhar. Deus te dá o melhor emprego para te juntar. Mas basta o teu esforço. Não adianta o profeta vir te contar o dedo profético no teu nariz profético e dizer: Deus ainda este ano vai te dar um carro bom. Eu estou indo para casa agora, eu vou me deitar, vou ficar dormindo lá dia após dia, me acordar meio-dia, porque Deus vai me dar. Não é assim. Não é assim. A Bíblia diz que então essa menina coloca no seu coração que a cura ia passar. Essa menina então sai daquele vale. Já ali ela vence o primeiro gigante na vida dela. Já ali ela começa a vencer o primeiro vale. Ela passou por um lugar aonde ninguém passava. Ela fugiu de um lugar aonde todos tentavam e ninguém conseguiu. O que eu quero te mostrar? Que quando Deus está no negócio, quando Jesus Cristo te chamou, não tem Baal nenhum. Não tem Satanás nenhum. Se o diabo vir fechar a porta, Deus vai abrir janela. Se o homem fechar a janela, Deus vai abrir um buraco. Mas você vai ter que passar. As promessas não morrem. Isso eu quero que você entenda nessa tarde. Não vai acabar. Não é o fim. Quando você pensa que não tem mais luz, Jesus Cristo te mostra. Olha para os montes. Da onde veio o teu socorro? Glória a Deus. Mas já vencendo o primeiro gigante, essa menina que havia muito fraca, ali com o coração quebrado, já percebo mais dois gigantes na vida dela: a doença, a fraqueza e o conflito feminino com ela mesma. Será que eu vou conseguir? Ali ela tem alguns metros de Jesus Cristo. Eu percebo a consciência dela o apertando. Será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Será que vai valer a pena tentar minha cura? Se todo mundo me esqueceu, se nem mesmo meu pai e minha mãe se lembram de mim, será que não vale mais a pena eu morrer? Eu acredito que ela pensava assim: quantos de nós
Se formos olhar, temos uma família, o arroz e o feijão não faltam, mano. O arroz e o feijão não faltam. Que nem todo mundo sabe, já fui 15 anos de outra religião. Comi filé mignon. Mas hoje eu como arroz e feijão com Cristo e não como mais filé mignon com o diabo. Hoje eu passo com arroz abençoado com Cristo ali. Se for preciso, arroz com arroz. Mas não quero mais picanha com o diabo, não. Eu sei o preço disso. Eu sei o que isso me leva. A Bíblia diz que então essa menina começa ali a caminhada para a sua salvação. E diz a Bíblia que então, novamente ela se depara com uma multidão, a qual é o maior gigante que temos passado. Muitos olham você cantar, muitos olham você pregar e querem te parar. E querem te parar. Por que isso, irmão? Nós somos todos irmãos. Mas infelizmente o bicho homem é assim. Eu já chamo de bicho homem, a qual tem inveja uns dos outros. Tenho passado por muitas igrejas e me dito: irmão, o pastor está me esquecendo, eu estou há 7 anos no ministério. E então um irmãozinho novo, ele está dando a oportunidade mais para o irmão. Se você soubesse o significado disso, não se queixaria. É sinal que você já conquistou o teu pastor. É sinal que o pastor tem uma confiança tão grande como aqui a pastora tem para os obreiros, que deixa livre para trabalhar. Isso se chama confiança. Tu já conseguiu a confiança. Queremos ser bajulados por nossos pastores? Queremos. Mas chega um certo dia que eles têm que nos deixar, abrir a porta e deixar igual os passarinhos livres. Sabemos que se formos bons filhos, podemos até sair. Mas vamos continuar debaixo das asas de Deus. A Bíblia então diz que essa menina depara com a multidão. E ali muitos de nós temos morrido perante a multidão. Temos parado perante a multidão. E ela não. Além de fraca, triste, ela olha e acreditou. Ela teve fé que era a sua última esperança. Jesus Cristo. Aquela menina então começa a olhar para um lado. Aquela menina começa então a olhar para o outro e não encontra um espaço para chegar até Cristo. Amados do Senhor, quando Jesus Cristo coloca essa barreira em frente a essa menina, eu posso colocar a minha vida e a tua também por várias barreiras que tem colocado em nosso caminho. Em momentos difíceis pensamos em sair da direção de Deus para nos desviar da barreira. Essa menina nos mostra que não é assim que vamos resolver o meu e o teu problema. Como ela fez, irmão? Ela olhou para um lado, viu que não podia. Ela olhou para o outro, viu que não podia. Ela olha então para baixo e vê ali um buraco, e vê ali a solução. Ela olha para baixo. Nesse momento ela larga o orgulho dela, como Jairo largou. Nesse momento ela esquece de tudo aquilo que passou e olha para baixo, o caminho que ia levar ela até a salvação. Também tenho visto, meus amados do Senhor, pessoas entrando ontem dentro das igrejas, pessoas entrando ontem nos ministérios e já querendo púlpito, e já querendo microfone. Mas eu pergunto: para quantos que querem microfone? Para quantos que querem púlpito? Quantos já ficaram na porta igual está lá o porteiro? Quantos já vieram e limparam o banheiro na igreja antes de chegar no púlpito? Eu tenho certeza absoluta que a pastora vai chegar até onde ela passou. Ela começou lá por baixo como essa menina passou. Eu, para chegar até onde eu estou ainda por baixo aonde ela está. Você está aqui porque está começando por o certo. Você está por baixo. Você está por baixo. Eu sei, meus amados do Senhor, que tem ministérios que chegam para ti e diz hoje: eu posso te escolher o melhor, eu posso te ungir a pastor, tu já canta bom, bem, vamos gravar um CD, tu já é pregador, vamos lá para Camboriú, eu vou te dar o melhor. E você está por aqui
porque quer Cristo de verdade. Você está ainda por baixo porque quer a salvação verdadeira. Essa menina, então, eu já vou acabar para não alongar muito. A Bíblia diz que essa menina começa por baixo, passando por a multidão. Ela encontra agora na sua frente a sua única salvação, a última da solução. Como eu e você chegamos aqui essa tarde, essa menina então colocou no seu coração que se ela simplesmente tocasse nas vestes do mestre, ela ficaria curada. Hoje, meu amados do Senhor, nessa tarde de domingo, eu não quero falar de prosperidade, eu não quero falar de alegria, eu quero falar da tua fé. Como anda a tua fé com Cristo essa tarde? Como anda a tua fé com Deus? Será que tu acredita? Se tu tocar nas vestes dele hoje, tu ficará curado? Será que tu acredita? Se tu tocar nas vestes dele essa tarde, tu ficará liberto? Será que tu acredita? Se ele tocar em ti agora, tu chegará em casa e teus problemas acabaram? Isso é só para quem te doido, isso é só para quem tem fé, isso não é daqueles que estão murmurando, é para aqueles que acreditam no Senhor. A Bíblia diz que então, nesse exato momento, aquela menina toca no mestre, e o mestre sente que do corpo dele sai virtude, e o mestre sente que do corpo dele sai poder. No meio daquela multidão, Jesus Cristo diz para os seus apóstolos: quem me tocou? Quem me tocou? Creio eu que quem falou para ele foi Pedro. Pedro foi o mais afoito, aquele que tinha uma amizade a mais com Cristo, e disse: mestre, como quer que eu saiba quem te tocou? Pois a multidão te toca, a multidão te aperta. Mas, meus amados do Senhor, essa tarde eu te digo: se tu tocar em Cristo como essa mulher tocou, você vai ser curado, você vai ser renovado, você vai ser liberto, e tenho certeza na salvação. Mas como assim, meu irmão? Como tu tem a certeza? A Bíblia não mente, a Bíblia é a boca de Deus. Diz que aquela mulher toca nas vestes do mestre, ela não toca na mão, ela não toca na cabeça, ela toca na parte de baixo das vestes do mestre. Quando eu te digo isso, como no início eu te falei que ela foi por baixo, como no início eu te falei que ela acreditava na salvação, agora tocando nas vestes do mestre, ele sentiu poder, ele sentiu virtude. Mas por que isso, meu irmão? Pela fé. Pela fé. Pela fé que ela tinha que ficaria curada. Pela fé ela não tinha poder, ela não tinha mais ninguém, mas tinha certeza que seria curada. A Bíblia diz que então o mestre para e sente, e começa a olhar para o lado. A Bíblia também conta para mim e para você, eu quero que preste atenção nesse momento, por mais conhecido que seja, que ela toca nas vestes do mestre e a sua doença é curada. A sua doença, aquela que acompanhava há 12 anos, acabou, não tem mais. Ela se toca de joelho, apavorada, ela sentiu seu corpo sendo mudado, ela sentiu um novo ser na vida dela. Ela também já pode sentir o reencontro com a família dela. A Bíblia não nos mostra, mas por estudos diz que o primeiro pensamento daquela menina foi em rever os seus pais, e o primeiro pensamento daquela menina foi o querer saber o porquê. A Bíblia diz que então ela de joelho ali, atemorizada, temendo a Deus, temendo a Jesus Cristo. Temor, meus amados do Senhor, não é a mesma coisa que ter medo. Temor é escutar o que diz o Evangelho, temor é respeitar o que diz Cristo Jesus, temor é obedecer os seus líderes, temor é fazer a vontade do Pai. E aqueles que têm medo, meu irmão, aqueles que têm medo é que estão em pecado. Glória a Deus. Por que vamos ter medo do Pai? O Pai diz lá em Hebreus capítulo 2, Deus só exorta e bate naqueles que Ele chama de filho e ama. Se a palavra está doendo, é que Ele te ama. Se a palavra doer no coração, é sinal que tu tem um chamado forte que Ele te escolheu. Diz a Bíblia que então Jesus começa ali a olhar para o lado. Eu posso perceber o mestre olhando para um lado e para o outro, com aquele olhar de humildade dele, procurando milagre, porque ele tinha certeza. E ele começa a perguntar para os apóstolos: alguém me tocou?
um apóstolo mais afoito, igual diz o irmão, no momento errado, tirou a orelha de Malco, matou o sonho de Malco. E ele era assim, afoito com Cristo também. E uma pergunta eu te faço, junto com o louvor do irmão: se naquele momento em que Jesus Cristo foi entregue, Pedro estava com Cristo, foi o primeiro dos apóstolos a ser escolhido, a qual Cristo disse para ele: de ti farei um pescador de almas, homem. E começaria uma grande amizade. E tu percebe algo em Pedro, a qual ele não abandonou. Tu percebe que Pedro caminha o tempo todo com Cristo e não largou da espada. Por que que ele era um seguidor de Cristo e estava com a espada naquele momento? Por que que Cristo não mandou ele tirar a espada tempo algum? Por que que Cristo não debateu com ele: Pedro, para te me seguir, tu não pode usar essa arma? O Espírito Santo mesmo me revela que Cristo não pediu para Pedro largar a espada, que Cristo não falou para Pedro o que ele deveria fazer, porque não adiantaria Pedro tirar a espada da cintura e ficar com a espada no seu coração. Naquele momento, Espírito Santo me revela que Pedro vivia ainda com a espada em seu coração, que Pedro ainda naquele momento não era liberto, que Pedro tinha muita coisa a aprender. E eu vejo agora no seu pensamento muita gente tentando te acusar, porque eu ainda sou assim. Muita gente te apontando porque eu ainda faço isso. A Bíblia diz: vende como estiver. Vende como estiver, com o tempo Cristo vai trabalhar.